Bom dia, meus queridos e amados irmãos e irmãs, alunos da Escola Bíblica Dominical. É uma grande alegria poder estar com os irmãos e com as irmãs neste domingo para o estudo da Palavra de Deus. A lição de hoje é de número 10, aborda os capítulos 32, 33 e 34 do livro de Êxodo, e vai nos trazer lições muito importantes a respeito do como Deus tratou o povo de Israel no momento de extrema rebeldia daquele povo. A lição tem como título Interlúdio Espiritual. A expressão interlúdio espiritual significa uma pequena pausa para tratar de temas espirituais e de corrigir aspectos da vida e da adoração do povo naquele momento quando Deus estava preparando para celebrar a aliança com Israel. Mas eu queria propor um tema um pouco mais forte, um tema um pouco mais incisivo, porque o texto dos capítulos 32 a 34, na verdade, giram em torno de um ato de extrema rebeldia do povo de Israel no momento que não poderia ter acontecido aquele comportamento por parte do povo de Israel, que foi a insurgência da idolatria. E eu daria como tema para o estudo desses capítulos a idolatria do povo diante da soberana glória de Deus. O capítulo 32, então, inicia, e eu vou ler alguns versículos, e depois nós vamos ler também alguns versículos do capítulo 34. Abra sua Bíblia no capítulo 32 do livro de Êxodo. Diz assim a palavra de Deus: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, Arão disse ao povo: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Uma cena, portanto, muito trágica do ponto de vista da fidelidade e do compromisso com Deus. Agora no capítulo, então, 34. Capítulo 34 é já um desdobramento disto que acontece aqui, e diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim
no cimo do monte. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, como é possível que algo como este ajuntamento, com este propósito, pudesse ter acontecido num momento como aquele? O povo tinha vindo, libertado do Egito por Moisés, vieram então até o Monte Sinai. Houve todo um processo de acordo de que o povo seguiria a orientação do Senhor. Então, Moisés subiu ao monte como Deus havia orientado, para ali tratar com Deus a respeito da aliança que se faria com o povo. Ali era um momento, portanto, de expectativa. Era um momento de definição do futuro do povo de Israel. Era um momento de um acordo, uma aliança do povo com Deus. E Moisés ficou ali durante 40 dias. As manifestações de Deus no alto do Monte Sinai eram manifestações poderosas, eram manifestações que faziam o povo temer, faziam aquelas montanhas tremerem. Deus se manifestava de forma poderosa e tratava com Moisés dos assuntos relacionados com a vida do povo de Israel, a constituição da nação de Israel, a forma da adoração, o modo como o povo de Israel deveria obedecer a Deus. E Deus escreveu com as próprias mãos, naquelas tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Aqui é chamado as 10 palavras. Palavras fundamentais. Palavras definidoras da vida, da adoração, da aliança, do futuro do povo como nação, o futuro do povo de Israel. Portanto, a atitude do povo não poderia ter sido esta. Mas, de alguma maneira, abateu sobre o povo uma nuvem de incredulidade e de ceticismo em relação ao que teria acontecido com Moisés. Eles achavam que Moisés demorava muito para voltar para eles, que tinha subido para o alto daquele monte e ali eram trovoadas, eram relâmpagos, era fumaça, eram nuvens escuras, eram sons de trombetas, era, enfim, uma manifestação poderosíssima de Deus e dos exércitos de Deus em torno daquele monte para produzir os termos daquela aliança que logo depois seria, então, oferecida ao povo de Israel. O que o povo concluiu é que, possivelmente, Moisés teria morrido lá no meio daquelas manifestações. Então, diz o texto bíblico, que os anciãos, os líderes do povo de Israel, acercou-se de Arão. A atitude deles de vir até Arão era uma atitude normal até certo ponto, porque Arão ficou em lugar de Moisés, à frente do povo de Israel, enquanto Moisés estava com o Senhor no alto do Sinai. Então, qualquer problema, qualquer necessidade, eles deveriam realmente procurar Arão. Mas o que nos assusta aqui é o motivo que os levaram aqueles anciãos a procurar Arão. Eles se acercaram de Arão, significa eles
se colocar em volta de Arão, numa atitude de afronta, eu diria, numa atitude de pressão. Eles vieram até Arão com o argumento de que Moisés possivelmente não estivesse mais vivo e que agora, então, eles precisavam de encontrar uma solução. E Arão deveria, então, fazer o que eles estavam pensando. Então, eles se acercaram de Arão numa atitude de violência. E eles disseram a Arão: Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. O fato é que já passou o tempo suficiente para que ele tivesse descido de lá. Então, ele deve estar morto. Disse-lhes Arão. Ou melhor dizendo, disseram eles a Arão: quanto a Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Eles disseram a Arão: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Ora, eles poderiam simplesmente ter pedido a Arão para conduzi-los. Mas eles não estavam querendo a liderança também de Arão. Eles queriam deuses que pudessem ser produzidos por eles. E eles pudessem, então, consultar esses deuses para receber a direção, receber orientação sobre o que fazer dali por diante. Foram a Arão pedindo que Arão, então, fabricasse um deus. Fabricasse um ídolo. E este ídolo, ele teria, então, não sei por que meios, porque aqui não diz, e nós nem podemos imaginar o que passava na cabeça daquele povo para que eles pudessem concluir que, fazendo uma estátua, ela por si mesma receberia vida e daria a eles orientação espiritual. É uma idolatria muito primitiva, é uma idolatria muito tola, é uma idolatria irracional. E então, Arão percebeu a atitude desafiadora daquele povo. Arão percebeu que havia na mente, no coração daqueles líderes, daquela multidão, um pensamento rebelde. E que, se por acaso ele resistisse, eles bem seriam capazes de matá-lo. Arão então cedeu. Arão teve a sua culpa, com certeza. A atitude de Arão foi uma atitude irresponsável. Foi uma atitude irônica. Quando Moisés, no ato seguinte, desce e confronta Arão e diz: Arão, o que é isto que aconteceu? Arão então diz: olha, meu senhor, o senhor sabe que este povo é de coração rebelde, é de dura cerviz. Eles vieram aqui me pedindo para fazer uma estátua, um deus, e eu então pedi que eles tirassem os seus colares e brincos e joias e me trouxessem. Eles fizeram, e eu joguei isso no fogo e saiu este bezerro. Essa explicação de Arão realmente não convence. Ela é uma explicação que mostra que Arão não estava levando suficientemente a sério a sua posição de sacerdote, a sua responsabilidade como servo de Deus de guiar o povo de Israel. Ele deixou o povo decidir.
E ele fez a vontade do povo e cedeu à idolatria. Ora, aquela atitude remanescente de idolatria não era de se esperar mais em Israel. Depois de tudo que eles presenciaram no Egito, depois de tudo que Deus fez por eles, depois do poder maravilhoso de Deus que abriu as águas do Mar Vermelho e fez naufragar nelas Faraó e seus exércitos, depois de verem a gloriosa ação de Deus, de terem confirmado que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó os visitara, eles não poderiam agora voltar ao tempo da idolatria. Na verdade, ao tempo anterior à saída de Abraão de Ur dos Caldeus. Era lá, naquelas raízes antigas, que se praticava a idolatria, que se adorava estátuas. Até dizem que o pai de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, era produtor de ídolos, era um fazedor de imagens. E eles saíram de lá para fugir dessa idolatria porque Deus os chamou para uma nova vida. Então agora parece que ressurge a idolatria como opção de vida, como resposta para o futuro, como a alternativa diante do imprevisível, do desconhecido. Eles estavam certos de que Moisés não voltaria e de que eles estavam, portanto, sem um líder e eles estavam sem um porta-voz de Deus. E então eles queriam um Deus, uma divindade, para continuar a guiá-los pelo deserto. A idolatria não pode ser a resposta para a nossa vida e a vida religiosa do nosso povo. A idolatria é seguir aquele que tem olho, mas não vê, ouvido, mas não ouve, boca, mas não fala, mãos, mas não produzem nada, pernas, mas não andam. São estátuas mortas. Não tem vida ali. E se algum sacerdote usurpa o lugar da divindade para pronunciar palavras para o povo, aquilo está saindo do coração do sacerdote. Será que Arão iria se prestar a isto? A viver uma vida de falsidade, de mentira, para guiar o povo de Israel? Quer dizer, é colocar tudo a perder. Como Moisés diz a Abraão, você deixou o povo desprotegido. O povo está nu. Essa é a expressão literal lá no hebraico. O povo está nu. Você desnudou o povo diante dos seus inimigos. Então, Arão tinha culpa naquilo. Ainda que ele não fosse idólatra. Ainda que ele estivesse fazendo aquilo simplesmente para cumprir a vontade do povo e atrair sobre o povo o juízo do Deus verdadeiro. Mas nunca, nunca nós podemos ser mediadores da mentira. Não podemos ser mediadores da idolatria. Jamais. Então Arão, ele produziu o pecado também no seio do povo de Israel. Aí pode perguntar, mas Arão, desculpa, eu falei Abraão, Arão, com todo o seu conhecimento de Deus, por que ele fez aquilo? Como é que ele se prestou a esse tipo de trabalho? Certamente, Arão tinha conhecimento de Deus. O conhecimento, àquela altura da história dos escravos no Egito, não era um conhecimento tão apurado, não era um conhecimento tão claro como o que temos depois do Sinai. Depois do Sinai, nós temos um conhecimento claro de Deus.
Deus fala ao povo, Deus organiza o povo, Deus dá o tabernáculo ao povo, Deus dá mandamentos ao povo, Deus declara ao povo quem ele é, o que ele espera, o que ele quer do povo. O povo então tem um conhecimento claro, apurado, verdadeiro de Deus. É possível que Arão não tivesse tanto conhecimento assim. E talvez isso explique por que ele agiu de forma irônica, irresponsável, por que ele deixou o povo entrar nessa rota, neste caminho da idolatria e atrair sobre eles o juízo de Deus. O juízo cairia também sobre Arão. O juízo também viria sobre Arão e sua família. Então, nós estamos aqui diante de um fato triste. A tristeza maior foi a tristeza de Deus. Deus ficou profundamente triste diante da atitude do povo e veio então ao seu coração a ira santa, que não pode deixar que o pecado fique impune. Impune. Tanto é que quando ele fala com Moisés, ele diz: olha, vai chegar a hora de corrigir o povo, e aquele que pecar, esse há de ser julgado. Não haverá julgamento genérico, mas haverá julgamento específico. Aquele que pecar, ele vai pagar pelo pecado que cometeu. Pois bem, a tristeza de Deus foi profunda. Profunda. Nós lemos aqui no capítulo 32, versículos de 7 a 10, que Deus desejou e disse isto claramente a Moisés. Moisés, o teu povo que tu tiraste do Egito está lá embaixo, fizeram um bezerro de ouro, está a festejar e a adorar e oferecer sacrifícios a um Deus estranho. E eu, então, Moisés, vou destruir o povo e farei de você, então, uma nova nação. Olha a atitude de Deus. Ele ia fazer isso. Então Deus ficou profundamente triste com o povo. Mal tinha retirado o povo do cativeiro e não tinha nem iniciado a jornada para a terra de Canaã, e o povo manifestava esse coração incrédulo, perverso, essa atitude de idolatria, trocando então o mandamento do Senhor por uma ilusão de serem guiados por deuses, por estátuas, por mentiras. Então o juízo de Deus vem. Então Moisés, ouvindo aquilo do Senhor, e especialmente esta parte em que Deus diz: olha, o teu povo, não o meu povo que saiu do Egito. Moisés sentiu que, de alguma maneira, Deus não estava disposto a adotar aquele povo como povo dele. Ou seja, Deus estava paralisando o processo de fazer aliança com o povo de Israel. Moisés ficou apavorado. Deus diz a Moisés que quer destruir o povo. É dentro disto, então, que nós vamos ver uma das coisas mais lindas do texto, que é a intercessão de Moisés. Moisés, então, argumenta com Deus, intercede pelo povo diante de Deus. E diz: Senhor, o que vão dizer as nações? Que o Senhor tirou esse povo do Egito, trouxe para o deserto para aqui destruí-lo? Como vai ficar, então, o testemunho do Senhor diante dos povos? Não faça isto. Não faça isto. Seja misericordioso. Vamos corrigir isto. Eu vou descer lá. Eu vou cuidar disto. Então, diante desta intercessão de Moisés, Deus disse para Moisés, disse o Senhor a Moisés: vai,
sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Deus não está negando a sua promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Deus está fazendo um corte. Porque Moisés também era descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Deus está simplesmente dizendo: olha, este povo que está aí traindo, idolatrando, voltando-se para outros deuses, eu não quero. Através de você, de sua família, então eu faço um novo povo. E mantenho a minha promessa a Abraão, Isaque e Jacó, Israel. Mas, de toda forma, ele atendeu a Moisés. E ele disse: eu vou dar esta oportunidade. Eu vou esperar, então, que você vá até lá. E então, voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. Que eram obra de Deus. Pense, meu irmão, minha irmã, uma obra naquelas pedras que trazia o selo, as digitais, da mão de Deus que escreveu nelas. Não foi Moisés que escreveu. Não foi ele que com o seu martelo, ele encravou aquelas letras naquelas tábuas de pedra. Não, foi o próprio dedo de Deus. Aquelas tábuas eram obra das mãos de Deus. Moisés toma aquelas tábuas de pedra, desce o monte. E Moisés, então, ele, chegando ao pé do monte, versículos 15 e 16 do capítulo 32, nós lemos: voltando-se, desceu do monte, as tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não, Josué, não é alarido de quem venceu ou de quem perdeu, é alarido dos que cantam, é o que eu ouço. Então, foram e, aproximando-se do arraial, ele viu aquilo que Deus tinha dito para ele lá no alto do monte. Olha, o povo fez um bezerro de ouro. E ele de longe vê aquele bezerro de ouro em cima de um altar. E ele então chega e pegou o bezerro. O povo certamente se assustou com a presença de Moisés ali, porque tinham ele por morto, por desaparecido. E ele aparece, e eis que Moisés se apresenta, e o povo então se afasta, e ele pega aquele bezerro de ouro, ele reduz aquilo no fogo a pó, ele dilui aquilo em água e dá para os filhos de Israel beberem, sem dizer uma palavra até ali. Depois, ele então aborda Arão. E ele diz: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Ou seja, a pergunta é: Arão, que ofensa grave esse povo te fez para você vingar deles desta maneira, atendendo este pedido louco para atrair sobre o povo o juízo do Deus Todo-Poderoso? Então é uma repreensão contra Arão, uma repreensão dura, muito dura. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, ou seja, de Yahvé, venha até mim. E ajuntaram-se a ele todos os filhos de Levi. É aqui onde essa tribo de Levi passa a ter, então, o privilégio de ser a tribo escolhida por Deus para cuidar dos negócios, das coisas, do tabernáculo, de tudo referente à adoração a Deus. Porque eles, nesta hora, eles se separaram do povo e disseram: nós não estamos neste meio.
Nós não concordamos com esta idolatria. Nós não participamos disto. E então, diz o texto, que veio então a palavra do Senhor, o Deus de Israel, dizendo: cada um cinja a espada sobre o lado. Passai, tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. Ou seja, executem aqueles que praticaram ou que levaram a praticar esta idolatria vergonhosa. Então, naquele dia, 3.000 homens foram executados. E cessou a festa, claro. O arraial ficou em silêncio. Agora, em lugar da euforia, em lugar da orgia, vem o choro, vem a tristeza, vem o pesar, vem o castigo. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra seu irmão, para que ele vos conceda hoje a bênção. Então, se não acontecesse aquele processo de purificação interna do povo, onde o próprio povo se corrigisse, Moisés entendia que Deus não moveria a sua mão em favor do povo, teria todos eles como cúmplices daquela idolatria. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Veja, esperou passar um dia. Então, no primeiro momento, ele destrói o bezerro, ele dilui aquele pó na água, dá aos filhos de Israel para beberem. Depois ele convoca aqueles que foram fiéis, que não participaram, vieram então os filhos de Levi, executa os adoradores daquela estátua e diz a eles: isto é para que esta maldição ela seja seguida da bênção do Senhor. Então, ele diz: vós cometestes grande pecado, agora sabei, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Então, Moisés foi ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do teu livro que escrevestes. Moisés assumiu a função sacerdotal. Ele se colocou entre o povo e Deus, o Todo-Poderoso Senhor, e rogou o perdão. E colocou a sua própria vida nas mãos do Senhor, dizendo: eu me ofereço para que tu me risque do teu livro, se o Senhor não puder perdoar o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, conduz o povo por onde eu te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Deus não deixa o pecado sem correção. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Então estava ali consumada, naquele ato, a renovação da promessa de Deus, mas, por outro lado, a declaração do Senhor de que ele queria um povo santo, um povo fiel. Ele queria um povo que se abstivesse da idolatria, um povo que lhe devotasse adoração sincera, leal e única. Isto era a base para que a aliança fosse feita. Pois bem, então Deus se arrependeu, diz o texto, de
de destruir o povo. Essa palavra Deus se arrependeu significa Deus atendeu à oração de Moisés, Deus contemplou a mudança, a reação positiva do povo, especialmente da tribo de Levi. Deus percebeu que o povo tinha sido então já agora punido pelo pecado que cometera e que havia então agora uma perspectiva deste novo povo, com essa reação contra o pecado, poder entrar em aliança com ele. Então aí temos o fim do capítulo 32, e o capítulo 33 é um capítulo maravilhoso, porque o capítulo 33 ele vai renovar a promessa de Deus sobre a terra que mana leite e mel, versículo 5. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma no caminho. Mas Moisés disse ao Senhor: se o Senhor não subir conosco, então não nos faça sair daqui. Olha, tudo isso aconteceu aqui, parece que para fortalecer a convicção de Moisés a respeito da sua dependência de Deus. Deus colocou Moisés na condição de reafirmar, na posição de insistir com a aliança. Moisés não queria desistir de modo algum de ver o povo em aliança com Deus. Esse é o papel de um pastor, não é? Este é o papel de um servo de Deus, é de lutar pelo povo, contra o povo, pelo povo, mas lutar para colocar este povo na presença de Deus e lutar com Deus. Lutar com Deus para que Deus não se afaste do povo. O povo não pode subsistir sem a presença de Deus. Moisés não podia subsistir sem a presença de Deus. Nós não podemos viver e subsistir sem a presença do nosso Deus. A caminhada pelo deserto seria longa. As jornadas seriam difíceis. Moisés olhava para o alvo, que era a terra de Canaã, e ele queria Deus do lado dele. Então, eles iniciaram novamente o processo da aliança com o Senhor. E no capítulo 33, nós vemos então a orientação sobre a adoração verdadeira ao Senhor. A oração verdadeira ao Senhor, ela é descrita do versículo 4 em diante. Quando o povo ouviu estas notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus enfeites. Ou seja, ele abandonou de vez toda aquela vestimenta, toda aquela prática de idolatria, todas aquelas festividades pagãs. E o povo que é de dura cerviz, ou seja, um povo difícil, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei, disse o Senhor. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Ou seja, daquele ponto em diante, o povo não se vestiu mais para adorar aos ídolos. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Aqui nós estamos diante de uma tenda. Aqui não é ainda aquele tabernáculo que o Senhor vai dar as medidas lá no Monte Sinai, que eles vão fabricar, e depois, no final do livro, vai ser então a inauguração deste tabernáculo. Nós vamos ver isso ainda, né?
quando Deus, no capítulo 40, manda levantar o tabernáculo. Aqui não é este tabernáculo ainda, aqui é uma tenda. Uma tenda que Moisés separou para nela prestar adoração a Deus e receber o povo para aconselhar, para orientar, para julgar o povo. E ele colocou isso fora do arraial. Mas ali se dava também a adoração. Então, quando Moisés saía para a tenda, todo o povo se levantava à porta da sua tenda, olhavam Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro, Moisés, dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Isso é adoração, verdadeira adoração. Deus reunido com o seu povo. Isso é congregação. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava ao Senhor. Então houve uma mudança. Agora o povo voltou ao Senhor. O povo dobrou-se diante do Senhor. O povo atendeu ao clamor de Moisés e voltou-se para o Senhor. Então, a adoração mudou. E agora era uma adoração verdadeira. Então havia um encontro real com o Senhor. Havia reverência na adoração. Havia manifestação divina à porta da tenda. E o povo então reconhecia a bênção do Senhor sobre eles. Que mudança maravilhosa. Agora, Moisés pede ao Senhor uma prova especial. Moisés pede ao Senhor que lhe prove de forma definitiva que realmente ele iria realizar a aliança com o povo e que iria caminhar com o povo, apesar da desobediência do povo. Então é aí que Deus pede a Moisés que suba de novo ao Sinai, que lavre 2 tábuas de pedra. As primeiras Deus fez. Agora essas Moisés deveria lavrar e deixar prontas. E levar com ele lá para cima. E então Deus escreve naquelas tábuas as primeiras palavras que havia escrito nas tábuas que Moisés quebrou. Moisés quebrou as primeiras porque viu a situação de idolatria e clamou ao povo. Clamou ao povo: olha, aqui estão as tábuas da aliança, mas vejo que isso não adianta agora. E quebrou. Para mostrar ao povo que se não houvesse uma mudança, aquelas tábuas da aliança não serviriam para nada. Elas jamais seriam as tábuas de Israel, porque elas não poderiam conviver com a idolatria. E agora Deus então manda Moisés lavrar novas tábuas e subir ao Sinai de novo. Aí então dá continuidade, não é? Ao processo da aliança. O verso 17 do capítulo 34 há uma primeira amostra dessa aliança. E, na verdade, é uma das palavras, das 10 palavras que viriam depois nas tábuas de pedra. Não farás para ti imagens de escultura. Exatamente porque tinham feito o bezerro pelas mãos de Arão. Então, o capítulo vai falar das festas. Como é que devia haver festa? Porque a festa que eles haviam feito em torno do bezerro de ouro, o escritor da lição deste domingo diz que é até um carnaval, e parecia mesmo, era uma festa de orgia, era uma festa pagã, era uma festa de idolatria. Então as festas seriam prescritas por Deus, no tempo certo, para fazer do jeito certo, para a glória de Deus. E a glória de Deus, então, está com Moisés agora. Porque é agora que o rosto de Moisés vai brilhar. É agora. Agora, na volta, então, desta segunda ida dele até o alto do Monte Horebe, no Sinai. Então, quando ele retorna com o rosto radiante, brilhante. As pessoas não podiam olhar para ele, ele tinha que usar véu. Então, esta é a lição de hoje. Esta manifestação
odiosa, odienta da idolatria. O povo de Deus tem que estar sempre vigilante contra as manifestações de idolatria. Deus é o nosso único Senhor, digno de toda a nossa adoração, exclusiva adoração. Ele tem os seus mandamentos que nós devemos obedecer de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração, com todas as forças, com todo o nosso entendimento, com todas as forças do nosso corpo. E então, quais as lições nós podemos tirar destes 3 capítulos de hoje? Primeiro, o perigo da idolatria. Os pecados que ofendem a Deus, a idolatria ofende a Deus. É ofensivo. Deus não vai ter por inocente aquele que se entregar à idolatria. Então, cuidado com a idolatria na sua vida. Tenha cuidado para você não substituir Deus na sua vida, não trocar Deus por qualquer outra coisa deste mundo, pelo dinheiro, por exemplo, pela riqueza, não é? Pela vaidade, pelos títulos. Não troque Deus por nada. Deus não é negociável. Deus é exclusivo. Todas as outras coisas precisam estar harmonizadas sob a soberania de Deus. Segundo, Deus trata o pecado com justiça e com misericórdia. O pecado, ele diz, aquele que pecar, ele vai pagar. É justiça. É justiça, mas é também misericórdia. Porque se a pessoa se arrepende, se ela dá ouvidos ao Senhor, se ela chora por causa dos seus pecados e ela clama ao Senhor, então a manifestação será do Deus perdoador, do Deus de misericórdia. Terceiro, a importância do pastor de Israel nesse processo. Arão foi um péssimo pastor, mas Moisés foi um pastor extremamente dedicado. Um pastor que intercedeu pelo seu povo, um pastor que não deixou o povo ser destruído pelo pecado. Ele interveio, ele tomou atitudes, ele chamou os fiéis para si e ele colocou em ordem a casa de Israel. A liderança do pastor é aquela que exorta, que corrige o pecador. A igreja deve aceitar um pastor que lhe corrija os pecados. A igreja deve desejar isto. Ela deve desejar ouvir do seu pastor aquela pregação que vai de encontro com as suas necessidades. E por último, a quinta lição, a verdadeira adoração está envolta na palavra e na glória de Deus expressas no tabernáculo. O tabernáculo era o ponto de encontro de Deus com o povo. E aquele ponto de encontro era regido pela palavra. A palavra que vem do Senhor para o povo. E a glória do Senhor que envolve todo o ambiente de culto para que o adorador esteja na plenitude da alegria e da reverência e da santidade. Que Deus nos abençoe. Domingo que vem teremos uma nova lição e nós guardemos essas lições de hoje em nosso coração, sabendo que o Deus que faz aliança conosco é um Deus que requer a fidelidade dos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Tenham todos um bom domingo.